Olá, tudo bem? Eu sou Luciano Melo e vamos iniciar mais um programa Atalhos, o que eu aprendi com os meus cabelos brancos. E hoje eu trago uma experiência muito emblemática que eu vivi ainda como executivo do McDonald's. À época eu era gerente de mercado e nós tínhamos acabado de ganhar um prêmio com uma loja que mais cresceu no Brasil em relação a ano menos um. Crescemos 147% em vendas. Considerando lojas maduras, né? Fomos as lojas que mais... Lojas maduras são lojas que têm mais de 2 anos de atuação em mercado, então que cresceram aí de maneira, né, consolidada. E isso, né, você imagina, multinacional, prêmios, reconhecimento, veio o vice-presidente aqui no nosso mercado, né, com placa comemorativa. Então foi um evento que gerou uma visibilidade muito grande e aí estávamos em estado de graça, né, nessa experiência. Um mês e meio depois, o meu diretor de operações me liga e diz que, Luciano, eu quero ir aí visitar a tua loja, né, ver o mercado de Fortaleza, faz tempo que eu não ando aí. Eu digo, bacana. Marquei com ele de pegá-lo no aeroporto, num dia de sábado. Sábado, à época, era um dia que o centro da cidade tinha um movimento muito forte, né, por conta de comércio. E aí nós programamos de manhã, nós iríamos visitar a loja do centro, almoçaríamos e à tarde iríamos visitar a loja do Shopping Iguatemi. Eram as duas únicas lojas que existiam em Fortaleza a essa época. E aí assim fizemos, né? Peguei no aeroporto, e aquela conversa amena, tranquila, cordial, né? Chegou no aeroporto, paramos o carro no estacionamento, que ficava um pouco distante, né? Uns 300 metros da loja, e a gente desce e vai caminhando, e logo quando a gente desce e começa a caminhar no centro, algo me chama a atenção, né? A gente vai atravessando uma rua e muito carro passando ali naquele trânsito, tinha uma caixa de Big Mac que eu passei por cima, quase que como chutasse a caixa sem nem me dar conta que aquilo falava sobre a experiência, né, do McDonald's. E aí ele para e volta entre um carro e outro e vai lá e se agacha, pega a caixa e vem conversando comigo. Luciano, como é que tá a família? Tá tudo bem? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Aquele papo super tranquilo. E aí ele joga a caixa, né, de Big Mac no lixo, a gente segue, quando a gente vai chegando na loja, né, e ele diz, Luciano, eu queria fazer um tour na tua loja, vamos lá conhecer. E quando ele entra, a gente entra na estação das chapas, né, que é logo aquela primeira estação quando você ingressa na cozinha. E aí todo mundo lá naquela correria, já começando o horário de pico e tudo, né, ele começou a perceber que tinha algo errado ali. Mas ele não disse já de pronto que tinha algum erro, né? Ele pegou para alguém, olha, gente, esse sanduíche aparentemente não está saindo o ideal. Alguém sabe o que é e ninguém sabia, tá, será? Não, pois faz o seguinte, né? Quem é que sabe qual é a temperatura interna da carne? Aí um não sabia, o outro não sabia direito, pega um termômetro para mim. Aí foram pegar o termômetro lá, aí olha no manual para a gente saber qual é a temperatura. Nessa hora ele estava treinando a equipe, sem que a equipe nem se desse conta. Aí, né, olharam a temperatura, olha, a temperatura da carne interna não está saindo de acordo com o padrão, tua carne vai sair crua, teu cliente vai ficar insatisfeito, vai perder venda. E aí, né, fez aquele movimento na cozinha. Quem é que pode descobrir por que não está saindo? Né? Ah, o termostato que está com a temperatura errada, um medido, não, o termostato está correto. E aí ele disse, por favor, me arruma aqui uma espátula. Uma espátula é aquele instrumento de aço, né, que você faz aquela raspagem na chapa, né? Porque a chapa já estava gerando aquela crosta da carne que ia assando uma sobre a outra. Porque no padrão McDonald's, a cada uma virada de carne, você tem que dar uma raspada. A cada uma virada de carne, uma raspada. E pelo volume alto, né, e pela pressa de querer fazer, ele não estava conseguindo esse procedimento. Aí ele foi lá, deu aquela raspada, veio aquela crosta de carne. Olha, você está gastando mais energia do que precisa, tua carne está saindo crua, teu cliente vai ficando insatisfeito, vai perder venda. E olhava para mim e ele só se referia sobre isso para a equipe, para os meus colaboradores. Para mim, ele olhava e dizia, Luciano, como é que tá a família? Tá tudo bem? A vida tá boa? Era sempre aquela conversa amistosa comigo. E aí a gente vai, termina aquela experiência na cozinha. Luciano, vamos ali no teu backroom. O backroom é a estação das batatas, fritura, né? A essa época ainda não era batata congelada, era batata in natura. Então a batata in natura ela tinha que ser pré-cozida, depois ela ia para o cozimento, né, final, e era exatamente o momento da entrega para o cliente. Só que após a pré-fritura, ela tinha que ficar num descanso, né? E ela tinha um tempo máximo naqueles carrinhos para que ela não estragasse. E aí o pessoal já preparando a estação para alto volume, começaram a botar um carrinho do lado do outro, um carrinho do lado do outro, e aí ele chega lá, quando ele vai, né, para olhar a fritura, qual é o carrinho que ele vai? Do último, porque ele não queria encontrar o acerto. O que interessava
Era o erro. O erro é o nosso amigo, é pelo erro que a gente aprende. E aí quando ele vai no último carrinho, ele pega aquela batata, a batata já estava assim meio murcha, aí ele chega lá e pergunta para as pessoas da estação: quem é que sabe as 10 características da batata? Aí um dizia: marrom dourada, nítida separação entre o miolo e a casca, crocante. Aí olha, a batata de vocês não está crocante, não tem separação, está murcha e tal. E aí dava aquela aula, né? Nós vamos perder venda, a batata vai sair murcha, o cliente vai ficar insatisfeito, né? E aí sempre fazendo aquela experiência, uma espécie de aprendizado. E aí o tempo vai passando, ele: pai, vamos almoçar, que a gente ainda tem que ir no McDonald's. Ele: vamos. Eu digo: joia, vamos lá para o salão lá superior. Ele: não, eu faço questão de pagar. E ele vai para a fila. Qual fila ele escolhe? Isso mesmo, a maior fila, né? Porque para ele nós aprendemos com o erro e não com o acerto. O erro é nosso amigo. E aí ele vai para a maior fila, e aí o volume, né? Muitos clientes na fila, e aquela correria, e a Canarinho, a moça que faz o pré-atendimento, chegou, e ele aqui olhando no relógio, né? Porque a essa época, o padrão de serviço do McDonald's era 3 minutos de fila, 1 de balcão. 3 minutos de fila, 1 de balcão. E aí ele já olhando aqui no relógio, né? O tempo já passando, e ele aqui: Luciano, como é que tá a família? Tudo bem? Tá tranquilo? Futebol, esporte? Só falava comigo amenidades. E aí a mocinha chegou e tal, né? E para fazer o pedido dele, já estava o tempo quase no limite de fila. Quando ele chega lá: qual é o sanduíche que você quer? Ele diz: eu quero um McFish. McFish é um sanduíche que tem só o tempo dele de fritura, ele leva quase 4 minutos. E aí ele escolheu qual sanduíche, o que não tinha na estufa. Por quê? Porque na realidade ele não queria simplesmente almoçar, ele queria gerar uma experiência de acerto por meio do erro, como geração de oportunidade. Então ele escolheu o sanduíche que não tinha na fritura, né, que não tinha na estufa. E aí a Canarinho chega lá, né, ele olhando aqui para mim: Luciano, pois é, como é que tá a família? Ele olhava aquela sensação de exposição, né, você já aqui. E aí ele chega lá, a Canarinho: olha, se o senhor quiser, a gente pode fazer o seu atendimento lá no salão, os senhores podem subir no lobby. Ela fez né, conforme o procedimento, em caso de espera, para que o cliente possa se sentir acomodado. Então ele: não, tudo bem, a gente sobe, beleza. E aí a gente está indo lá para se dirigir para o almoço, né? E eu sentando, quando eu ia sentando lá no salão superior, eu disse: Luciano, vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos visitar a tua câmara frigorífica, teu estoque, o Alquim, né? Que é a câmara frigorífica que você tem, o Alquim e Chicago, a câmara fria, né? Resfriado, e congelados, né? Que uma fica dentro da outra. E aí a gente entra lá, né? Quando a gente entra, tem que botar todo aquele casaco, menos 18 graus, sei lá, menos 20 graus, a temperatura, né, extremamente baixa. Quando a gente entra lá dentro, e sempre com a pessoa da estação, né? Aí ele chama a pessoa e diz: olha, faz um favor, pega aquela caixa ali. Qual é a caixa que ele escolhe? A primeira? Não, a última, aquela que estava lá no canto de trás, lá atrás, né? Ele diz: olha, ele pega e traz uma carne para mim. E aí o rapaz já teve que ir passando por cima das caixas, porque na estocagem não tinha espaço, ele não deixou as avenidas como espaço de transição. E aí quando ele chega lá, ele traz aquela caixa, aquela carne, né, que ele abre, a carne já estava assim um pouquinho já perdendo coloração e já grudado uma na outra, né? E ele diz: olha, tua carne está perdendo gelo, está descongelando, o que pode estar acontecendo? Aí chama as pessoas todas da estação: ah, porque não fizeram a estocagem correta, tem que ser pelo menos 10 centímetros das paredes, tem que deixar as avenidas. E aí começou a trazer o aprendizado: a tua carne vai perder líquido, vai perder sabor, vai ficar borrachuda, teu cliente vai ficar insatisfeito, vai perder venda. E eu olhava para mim: Luciano, como é que tá a família? Tá tudo bem e tal? Comigo eram apenas amenidades, conversas do cotidiano, mas ele sempre aproveitava a experiência para ensinar a equipe. E aí todo mundo correndo, ajeita as caixas, arruma e tal, parará. Aí daqui a pouco essa foi a experiência assim, para mim mais emblemática, né? Ele chega e puxa uma caneta, né? Caneta comum, uma caneta um pouquinho mais bonita do que essa, mas ele puxa uma caneta e da ponta da caneta sai uma agulhinha. Quase eu achei que ele ia enfiar essa agulha assim, né? Por medo. E aí ele diz: olha, né, vamos dar uma olhada aqui nos teus condensadores, evaporadores, isso falando com as pessoas da estação. Aí ele sai passando aqui, né? Quando ele sai com essa caneta, ele sai passando por trás dos condensadores e evaporadores, sai aquela crosta, né? Já cinza, já de gordura, de poeira, impregnando, né? E ele sai aqui limpando, quase que na minha frente, aqui, limpando a mão aqui. Eu: Luciano, como é que tá a família? Tá tudo bem e tal? E aquela sujeira aqui. E aí ele: ô fulano, por favor, paga um pano ali com desinfetante, com bactericida e tal, para lavar minhas mãos. Aí ele lava: olha, chama teu rapaz da manutenção aqui. Aí o rapaz da manutenção veio: olha, qual foi a última vez que você fez a manutenção desse equipamento? Vamos olhar ali no SMP, que é o Sistema de Manutenção Preventiva. Aí a gente vai, quando ele chega lá: olha, tal dia era para você ter feito a manutenção,
não, você não fez, você está gastando mais dinheiro do que precisava, você vai ter custo de manutenção corretiva, tua carne está saindo descongelada, teu cliente vai ficar insatisfeito, vai perder venda. Luciano, como é que tá a família? Tá tudo bom? Eu já estava por aqui. Eu já estava indignado, pô, mas nós somos a melhor loja do Brasil, a loja que mais cresceu, e aquilo ia gerando um sentimento de indignação por dentro, né? Quando a gente sai, agora vamos almoçar, eu digo, graças a Deus, agora é alívio, né? E aí quando a mocinha chega, você já ouviu a expressão, além da queda, o coice, o meu sentimento é que essa expressão foi criada neste dia para mim, né? Porque quando ela chega, ele foi direto com o meu sanduíche? Não. Por quê? Porque o que interessa é o erro e não o acerto. O erro é o nosso amigo, nós aprendemos com o erro. A primeira coisa que ele faz é abrir o sanduíche, e quando ele olha, ele raspa aqui o molho, né? E aí ele percebe que pela pressa, para chegarem logo o sanduíche dele, a refeição dele, não centralizaram bem o molho e o pão não foi bem caramelizado. Aí ele, por favor, chama o teu chapeiro lá embaixo, aí a mocinha volta, ele chega com o chapeiro, ele mostra, olha, o teu pão não está caramelizado por igual, ele está perdendo textura, o molho vai infiltrar de maneira desigual, não uniforme, tu vai perder sabor, teu cliente vai ficar insatisfeito, tu vai perder venda. E Luciano, como é que tá a família? E eu já indignado aqui, eu digo, pô, mas qual é, meu irmão? Pô, nós somos a loja que mais cresceu no Brasil, pô, eu achando que vinha para parte da celebração, da conquista, do mérito. Aí olha para mim, e eu não esqueço nunca esse momento. Luciano, tá vendo aquele buraquinho bem ali? Aí eu olhei atrás assim de mim, a gente tava sentado no lobby, eu digo, que buraquinho? Aí ele diz, aquele ali em cima do banheiro. Quase que eu pergunto, que banheiro? Sabe quando você já está com a mente turva, com a visão turva, você já não enxerga nada, tamanha indignação? Aí eu digo, sim, aquele buraquinho ali, ele é. Pois é, aquele buraquinho virou teu amigo. Aí eu digo, meu amigo? Como assim? Ele diz, aquele buraquinho, a última vez que eu vim aqui, ele já estava lá. Ele virou paisagem, você se acostumou com ele. Cara, eu me lembro se tinha buraquinho, mas a indignação era tão grande e ele sentiu que eu já estava assim num nível de indignação máxima. Ele olhou para mim, cara, tu é bom pra caramba. O que vocês fizeram aqui na loja de Fortaleza, aqui no Ceará, tá todo mundo no Rio de Janeiro, nas lojas do Sul, Sudeste, todo mundo doido, como é que pode uma loja lá do Nordeste, né? E essa época o McDonald's estava começando aqui na região, bater o recorde de venda e tal, que vocês estão provocando. Agora fala o seguinte, vocês fizeram show. Agora pega papel e caneta, que eu vou te dar 10 chances de vocês serem muito melhor ano que vem do que vocês foram esse ano. O que esse cara me ensinou, né? É ímpar essa experiência. A prova é que se fazem quase 25 anos, eu não esqueço a experiência. Essa experiência me transformou como produção de excelência. O que esse cara me ensinou é que o erro é o nosso maior aliado. É apenas através do erro que nós podemos gerar acertos futuros. Essa é a grande beleza daquilo que é a gestão da excelência. Focar o olhar naquilo que são as oportunidades de ganho de experiência para maximizar acertos. E esse cara fez isso com muita leveza. Ele não precisa você sair batendo nas pessoas. Agora, seja crítico. Ele me ensinou o seguinte, Luciano, sempre que você entrar na tua loja, em qualquer ambiente que seja, dê pelo menos uma chance das pessoas serem melhor do que ela é. Porque se você não fizer isso, você vai fazer um pacto com a mediocridade. E nessa hora eu me dei conta que quando a gente gerencia apenas número, apenas meta, apenas resultado, nós podemos nos tornar medíocres, porque nós nos contentamos com aquilo que já conquistamos. Esse cara me instigou a cada vez buscar ser e fazer algo melhor e algo diferente. E eu não me lembro nunca, porque a experiência não terminou aí, né? Quando a gente fechou isso, vamos visitar agora a loja do Iguatemi, e a gente já tinha almoçado, vamos. E aí a metodologia já foi outra, estava mais tranquilo, a loja ainda dava com pouco movimento, né? Porque a gente chegou lá 3 horas da tarde, o movimento do Iguatemi era só à noite. E a gente ficou conversando um pouco, e vamos lá no teu estoque de carga seca. A gente tinha um estoque lá de carga seca, né? E aí ele entrou no depósito lá de carga seca, tinha uns funcionários lá e tal, aí ele passou, ele fez a seguinte experiência. Ele, senhor, tem 100 reais aí? Preço de hoje, não me lembro da moeda, já era real, mas assim, era no início, não me lembro dos valores, mas a preço de hoje me arruma aí 100 reais. Aí eu peguei, ele pediu um saquinho, botei dentro do saquinho, ele me arranja uma fita adesiva com lacre, botou o lacre, aí fixamos, aí chama teus funcionários tudinho aí, a gente deixou o pessoal, só quem estava no plantão ali na loja, demais nós chamamos todo mundo, né? Tinha ali umas 40 pessoas, sei lá, ele chegou para todo mundo, gente, é o seguinte, passei aqui pelo estoque de vocês, parabéns, a loja tá show, tá bacana, mas eu passei aqui pelo estoque de vocês e encontrei uma oportunidade de melhoria, e ela está escrita aqui nesse saquinho com esse lacre. O
Quem encontrar essa oportunidade de melhoria e corrigi-la, ganha esses R$100. E aí saímos para dar uma volta no shopping, para ver concorrência e tudo. 1 hora depois nós voltamos. E aí nós não achamos só uma oportunidade de melhoria, achamos dezenas de oportunidades que foram corrigidas. E aquela que coincidiu com a que ele escreveu e ele tinha enxergado, ele deu os R$100. E não se trata aqui do dinheiro, do prêmio em si, se trata do olhar. O que é que esse cara fez? Fez com que as pessoas enxergassem oportunidades que nem ele estava vendo e mostraram que quando eu crio um ambiente propício, quando eu não faço do medo, né, do erro, um temor, quando eu não faço da experiência do erro uma experiência de opressão das pessoas, eu transformo isso em possibilidade de geração de valor e aí sim, eu consigo gerar excelência. Então, muitas vezes, quando a gente foca só no resultado, só naquilo que é a entrega objetiva do fazer de curto prazo, muitas vezes desqualificamos o nosso fazer, porque não transformamos os erros em experiência de excelência para aquilo que é a produção do nosso futuro. Então, essa é uma história muito emblemática, fica a dica, e se gostou, dá um like. Semana que vem tem mais vídeos.